procrastinador solicita conexão neural. Sintonize seu dispositivo intracerebral na frequência áurea. Conexão estabelecida. O procrastinador is online. Olá, pessoa procrastinadora. Eu sou Pacheco e estamos começando aqui mais um episódio deste podcast. E hoje eu queria começar com uma pergunta: qual o lugar que você quer ocupar no mundo? Independente de qual for a sua resposta, eu tenho certeza que você vai precisar de um elemento fundamental nessa caminhada: o protagonismo. O protagonismo é a capacidade de assumir 100% da responsabilidade sobre tudo o que acontece na sua vida. Ele é o contrário da terceirização de responsabilidade que estamos acostumados a fazer, onde nós dependemos sempre do outro para ter a iniciativa, o emprego, a oportunidade, a ordem e etc. Tem esse vídeo do Leandro Carnal, onde ele diz que a atitude mais comum do fracasso é a destruição da ideia de protagonismo. E ao meu ver é quando você transfere ao outro a responsabilidade de fazer você ser uma pessoa feliz, e quando isso não acontece, a culpa não é sua. Bom, você é e sempre será o seu maior inimigo, e isso quer dizer que se você deseja uma vida feliz, a única pessoa que deve ser responsável por alcançar este objetivo é você mesmo. Sartre, o filósofo, diria nessa situação que não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. A filosofia estoica diria que, de fato, você não controla tudo na sua vida, mas que entre o nascimento e a morte, você controla muita coisa. O que faz diferença é o esforço e onde ele será colocado. Observar no mundo as coisas que não estão no seu controle. Conheça aquilo que não está no seu controle, mas conheça também aquilo que está no seu controle. Segundo essa linha de pensamento, nós não devemos destinar emoções ao que de fato não controlamos. Entretanto, é fundamental conhecer o suficiente das coisas para não ser pego desprevenido pela imprevisibilidade da vida e destinar esforço somente ao que nós podemos controlar. E por que é importante fazer isso? Bom, ao meu ver, isso impede que nossa preciosa energia seja destinada a um processo de ruminação emocional onde o viés de negatividade tem o poder de agir. Viés de negatividade é a capacidade do cérebro de naturalmente prestar mais atenção àquilo que é negativo. Isso acontece porque nossos ancestrais viviam num ambiente completamente hostil, onde prestar atenção ao mínimo detalhe de negatividade poderia significar sobrevivência. Portanto, negatividade é uma coisa que faz parte da vida. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, e eu mesmo abracei o viés de negatividade por anos e demorei muito para perceber que ele é perigoso para os dias de hoje. Naquela época eu fumava, vivia estressado, reclamando, acreditando que a minha sorte já havia sido jogada e que não importava tentar, só via o que havia de ruim no mundo. Por consequência, eu vivia doente, ansioso, e na época eu não fazia a menor ideia, mas hoje eu tenho esse conhecimento de que pessoas que vivem assim têm mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares sérias, como infarto, derrame. Nós, seres humanos, conseguimos nos preocupar, nós conseguimos pensar nas coisas que podem acontecer de errado no futuro e nas positivas também, e isso é incrível, mas qual é a utilidade da preocupação com as coisas que não estão no nosso controle? Energia é um recurso limitado. Os animais da natureza gastam energia apenas para fugir dos predadores, procurar alimentos ou procriar, ou seja, eles gastam energia apenas com as coisas essenciais. E se você está colocando energia em olhar para a negatividade, obrigatoriamente você não está dedicando energia para olhar para a positividade. E pessoal, superem essa ideia de sorte, azar, destino, as coisas já foram escritas, que isso é coisa de novela. Nós somos frutos de uma vontade ou falta de vontade, de uma ação ou falta de ação.
Protagonismo é aceitar o desconforto e se colocar na frente da decisão. Sou eu quem decido. A vida é muito curta para ser medíocre, para depender dos outros. Aqui a conversa ela já vai um pouco para uma outra escala, para uma aura maior, onde se fala sobre desenvolvimento pessoal no geral, porque conhecimento de si é uma ferramenta que pode ser essencial na criação desse protagonismo. Ter consciência das coisas é a chave para todo tipo de transformação. O protagonista, ele é obrigatoriamente humilde, e por isso ele sabe que humildade não é ter poucas posses materiais ou estar numa situação de vulnerabilidade social, mas um compromisso com a verdade. E eu tenho que te dizer que as verdades da vida elas são muito desconfortáveis. Nós não somos perfeitos, nem completos, não nascemos com nenhuma das respostas da vida. Entretanto, isso não quer dizer que somos incapazes ou azarados. Quer dizer que somos seres em construção. Algumas partes são feias e outras nem tanto. Mas o projeto é responsabilidade nossa. No caso sua, no caso minha. E a execução dele também. A vaidade que tomou conta das nossas percepções de mundo nos últimos tempos não pode continuar nos impedindo de enxergar que todos temos partes a melhorar. Porque quando baixarem o seu caixão ou ligarem um incinerador, nada disso vai importar mais. A opinião dos outros já não vai ter nenhum valor. E todo aquele silêncio que você evitou por toda a sua vida, agora é abundante. Você ganhou o livre-arbítrio, meu amigo. Não envergonhe esse dom se submetendo a forças que você pensa que te controlam. Eu acho que isso é o que mais mudou pra mim. Antigamente eu acreditava que era refém de várias coisas. Do meu contexto social, de problemas familiares, ou de escolhas ruins que eu fiz. Mas eu comecei a ter contato com outro tipo de ser humano com um perfil diferenciado. Os protagonistas não me pareciam ter amarras tão profundas quanto as minhas. Eles simplesmente seguiam com o fluxo da vida e com seus objetivos, e não importava o quão difícil fosse a caminhada, eles não paravam. O problema é que muita gente vive no banco do carona da vida. E eu não posso culpar essas pessoas por isso, porque a gente foi ensinado a viver assim. Não é de toda a nossa culpa nesse problema. Talvez seja a nossa culpa e eu possa nos responsabilizar individualmente por não buscar sair deste meio de vida que a gente aprendeu a viver. Mas enquanto essas pessoas vivem no banco de carona da vida, os protagonistas são capazes de identificar aquilo que é negativo na vida e, mesmo em face dessa dificuldade, construir suas próprias oportunidades. E normalmente isso parte de muito pouco. Normalmente é preciso um passo muito menor do que a gente imagina para fazer uma transformação muito grande. Estar no banco de carona da vida é estar dando mais bola para negatividade. E eu não tô falando aqui de positividade barata, não tô falando aqui de vai lá e faz que vai dar tudo certo, porque... E na vida não é bem assim, a gente tem tons de cinza. E parece difícil, mas tomar ações mais efetivas quanto ao desenrolar da sua vida é mais fácil do que parece. Acredite em mim, eu passei de fumante a atleta amador de corrida e quem me conhece sabe o tamanho desse salto. Eu passei a acreditar muito na capacidade de todo ser humano de ver oportunidades em cenários caóticos. Nós somos muito mais do que eles nos ensinaram. Temos em nós a ferramenta mais tecnológica da criação, o cérebro. O problema é que precisamos mudar comportamentos para acessar o poder verdadeiro dessa máquina e, bom, se a gente não fizer isso, é ele quem nos controlará. E, por sua vez, mudar comportamentos exige um gasto de energia e desconforto. E, como eu já disse diversas vezes nesse podcast, o cérebro humano evoluiu na natureza para não gastar energia. Mas não é que essa energia não exista e que ela não possa ser acessada. Entenda que viemos das savanas, ambientes extremos onde a sobrevivência dependia do uso correto de cada gota de energia do corpo. Entretanto, os tempos mudaram e, apesar de termos mantido essa diretriz na arquitetura do cérebro, é bem óbvio que nós não vivemos em ambientes extremos como os de 70 mil anos atrás, onde basicamente tudo queria nos matar. O problema é que todo esse conforto nos deixou mimados e acomodados e nos fez esquecer que, mesmo em ambientes hostis, seres humanos são capazes de transformar o mundo. Tudo de grandioso se constrói com ação e não com motivação. Se você esperar a vontade de tomar as rédeas da sua vida aparecer, é bem provável que você vai morrer de esperança e no fim da vida ainda vai se arrepender de ter vivido uma existência tão insignificante.
Me fala, o que é necessário para te mostrar que é preciso ter uma mentalidade mais flexível? Não é segredo para ninguém que o ser humano se adapta, mas para isso é preciso se colocar frente ao desconforto e vivenciar as emoções que isso proporciona sem se trancar numa esfera mental de previsão do futuro caótico. A gente gasta muito tempo dentro da própria mente, preso, ruminando, passando horas, dias, meses, anos, uma vida inteira, pensando em cenários futuros caóticos, onde tudo deu errado, onde a gente foi fazer aquela coisa, mas a gente não fez porque a gente ficou achando que não ia dar certo, a gente ficou achando que não ia prestar, a gente ficou achando que as pessoas iam achar isso ou aquilo. Do pó nós viemos e ao pó retornaremos. E o que importa é o que você faz entre o começo e o fim dessa canção. Eu sei que isso aí ficou poético, bonitinho e tudo mais, e a ideia dessa frase foi ser construída para ser assim mesmo, mas a verdade, o que importa é que você cante a canção da sua própria existência. Ó, terminei mais bonito do que comecei. Eu sei que isso vai soar como uma autoajuda barata, mas é como eu consigo te dizer que sim, nós somos insignificantes, mas que isso deveria ser combustível da busca por ser algo a mais. Apesar da insignificância de nossas existências perante o universo e sua grandiosidade, ainda estamos aqui, meu amigo. Nós tivemos o privilégio de vir a esta vida nesse planeta indescritível. Eu acredito que pelo menos metade da minha audiência vai concordar que a gente vive num mundo muito maneiro, num mundo com possibilidades absurdas, num mundo lindo, com lugares incríveis. E viemos com esse cérebro, que é a tecnologia mais avançada que nós conhecemos. E limitar a vida a um emaranhado de frustrações, medos e vontades é muito pouco para uma espécie que possui capacidades tão extremas de evolução. Sim, nós somos minúsculos, mas de todos os pequenos, talvez sejamos os que têm a maior oportunidade de crescer e fazer valer a nossa passagem. Mas eu preciso te dizer mais uma verdade desconfortável. É difícil mesmo. E quem te falou que não seria estava mentindo. Mas fazer o quê? Mentiram pra ele também. E não se acostume ao fracasso. Se acostume ao desafio de superar o fracasso. E mais importante do que isso, torne-se autônomo. Autônomo em perceber no fracasso quais foram as decisões erradas, quais foram os passos errados, o que deu certo, o que não deu certo. E na próxima vez que você for tentar, que você faça pelo menos um pouco melhor do que você fez anteriormente. A gente vive uma vida muito maior do que parece ser e muito menor do que a gente gostaria que fosse. E se a gente não fizer valer o mínimo dessa existência, não faz muito sentido estar aqui. E por mais caótico que você possa querer fazer parecer o cenário em que você está inserido, eu posso te dizer inúmeras maneiras de como seria muito pior. E se você está ouvindo esse podcast, é bem provável que você esteja numa situação muito mais confortável do que muita gente e talvez até fazendo um certo draminha, não é mesmo? Bom, é isso. Eu sou o Pacheco, vou ficando por aqui. Esse é mais um episódio aqui do Procrastinador. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar isso, não se esqueça de mostrar isso para os seus amiguinhos, não se esqueça de postar isso nas suas redes sociais, considere nos apoiar. Esse é um projeto feito semanalmente com muito carinho e é isso aí. Eu espero que as coisas que eu disse façam com que vocês levantem um pouco essa discussão de como é necessário buscar esse protagonismo e como a gente tem uma falta desse tipo de coisa hoje em dia. Ao meu ver, a gente tem muita falta de protagonistas da própria vida hoje em dia. A gente tem mais pessoas querendo escrever a vida dos outros do que escrever a própria. Bom, espero que tenha te inspirado, espero que tenha pelo menos feito você se interessar pelo assunto, beleza? Muito obrigado e até uma próxima. O procrastinador encerrando conexão neural.